Então, a página de hoje é do livro Agenda Cristã, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Andelo Lins. Experiências difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e conversar com Deus. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, venho hoje, Senhor, lhe agradecer pelo dia, pela oportunidade de estarmos vivos e aqui presentes. Peço, Senhor, que fique em nossos corações, nos abençoando, nos intuindo, nos fazendo perceber tudo que há de bom nesse mundo. Perceber que o bem sempre vai prevalecer. Peço que fique, Senhor, conosco na semana que se segue e por todos os desafios e provações que vamos passar nela e ao longo de nossa vida. E muito obrigada por isso também. Que assim seja. Bom dia a todos. Gostaria de convidá-los a lermos o texto em questão hoje, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Vamos ler cursivamente, para depois abordarmos alguns pontos principais. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamado para ser santos com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a qual também vos firmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo que a qual fostes chamados, à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como essa carta é uma carta de introdução, nós gostaríamos de abordar pelo menos 3 tópicos para a gente ter um entendimento. Primeiro, quem foi Paulo? Muitos ouvem falar de Paulo, muitos já leram, Paulo Estevão, que é um livro extraordinário, mas vamos fazer uma retrospectiva de quem foi Paulo. E por que ele reivindica aqui a sua autoridade apostólica? Ele faz questão de falar, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Paulo foi o único apóstolo que não estava incluído entre os 12, quando seguiam Jesus. Todos os demais apóstolos conviveram com Jesus no seu dia a dia, no compartilhar do pão, nas caminhadas que Jesus fazia diante do povo, nas suas atuações, na divulgação do Evangelho, mas Paulo não. Neste momento, Paulo era um perseguidor do Evangelho.
ele era um principal da sinagoga, principalmente dos fariseus, que era um segmento da religião judaica que perseguia os cristãos, e dentro desse segmento dos fariseus, ele tinha uma carta branca, uma carta que dava a ele a autoridade de perseguir cristãos, de matar cristãos e levá-los presos. E foi num desses momentos, quando Paulo estava numa estrada, né, para Damasco, onde Paulo tem uma experiência sobrenatural, um encontro com o Mestre Jesus. E nesse encontro a sua vida é transformada. Ele passa de perseguidor a assumir uma posição de perseguido. Desse momento em diante, Paulo assume a posição de cristão, porque ele teve uma experiência pessoal. Antes seu nome era Saulo, Saulo de Tarso. E agora ele passa a se chamar Paulo. E ele vai para o deserto, na Arábia, e fica por 14 anos, estudando, aprendendo do Evangelho, aprendendo de Jesus, fazendo uma autointrospecção, um autoconhecimento, se nutrindo, para que depois ele se lance no campo como um evangelista, como um missionário do Senhor, anunciando a palavra. E agora Paulo começa a reivindicar a autoridade apostólica, porque os demais apóstolos, até então, estavam divididos. Muitos não reconheciam em Paulo um apóstolo, em função dele não ter convivido com Jesus. E, naquela época, o título de apóstolo não é como hoje, banalizado, onde qualquer um se auto-intitula apóstolo e começa a sua atividade eclesiástica sem qualquer tipo de autoridade, né? Naquela época, apóstolos eram apenas aqueles que seguiam a Jesus. E Paulo, nesse momento, ele reivindica para si a autoridade apostólica. Fala, eu, Paulo, sou apóstolo de Jesus Cristo. Em outras cartas, ele reivindica isso também, falando, não fui ordenado por homens, não sou reconhecido por homens, mas por Jesus Cristo. Ele sempre coloca em evidência o seu chamado como apóstolo. E vale aqui frisar que ele foi o maior dos apóstolos. Foi o maior evangelizador do seu tempo, porque ele foi um missionário que levou o evangelho a todos os gentios. Ele era considerado o apóstolo dos gentios. Que eram gentios? Eram aqueles que não eram judeus, aqueles que estavam fora do que eles reconheciam como propósito de salvação apenas para o povo judeu. E agora o apóstolo Paulo começa a viajar a várias cidades da Grécia, de Roma, levando o evangelho àqueles que antes ficariam excluídos, atendendo exatamente o ide do Mestre Jesus, quando falou, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. E agora Paulo vai. E é interessante quando Paulo fala aqui de Sóstenes, né? E o irmão Sóstenes, apóstolo Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. Quem era Sóstenes? Sóstenes era um principal da, igreja, da sinagoga de Corinto. Se vocês lerem lá no livro de Atos, capítulo 5, vocês vão ver que Sóstenes, ele foi apedrejado, foi espancado por defender Paulo, que Paulo ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto, pregando, falando do evangelho, debatendo com os judeus, anunciando Jesus, as boas novas, e nesse período, Paulo sofreu grandes represálias por parte dos judeus radicais, que não aceitavam o evangelho de Jesus. E Sóstenes foi um dos que defendeu a Paulo, e por isso ele foi espancado. E agora era outro que era de perseguidor, passa a ser perseguido. Agora Sóstenes passa a caminhar ao lado de Paulo, e junto com Paulo começa a fazer um trabalho na igreja de Corinto. É interessante também a gente entender que Paulo, né, nessa carta de introdução, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas ao povo de Corinto, à cidade de Corinto, à igreja que estava em Corinto. Só que, na hora de canonizar, apenas reconheceram 2, mas nas próprias cartas de Coríntios, Paulo faz referência às suas outras cartas, que não foram, e Paulo trabalhou nessa cidade por 1 ano e meio. Por 1 ano e meio ele esteve na cidade de Corinto, trabalhando com a igreja de Corinto. Aí nós precisamos, né, nós falamos sobre isso em outra ocasião aqui, mas é bom a gente lembrar o que é o conceito de igreja, que vem do termo eclésia, que não é, na verdade, um templo, uma catedral, 4 paredes, mas sim um ajuntamento de pessoas. O termo eclésia, no grego, significa chamados para fora, convocados para fora de um sistema que antes aprisionava as pessoas dentro da sua ignorância religiosa. Então, o significado de igreja aqui é exatamente esse, de uma reunião de cristãos,
uma reunião de pessoas que se reuniam muitas das vezes até em catacumbas, em casas. É muito comum, quando lemos as cartas do próprio Paulo, falar a igreja que está na casa da irmã Priscila, né, do irmão fulano, saudações. As igrejas, naquele momento, naquela época, eram igrejas locais, não tinham denominações, não tinham CNPJ, não tinham registros, não eram catedrais, não eram monumentos como nós vemos hoje, mas era um grupo de cristãos perseguidos, escondidos, para anunciar o evangelho de Jesus, sofrendo muita perseguição. Ser cristão naquela época não era como hoje, né? Significava, quando você assumia uma posição de cristão, significava colocar o seu pescoço na forca, ou na guilhotina, ou ao fio da espada. E nós vamos ver aqui agora Paulo, né, a igreja de Coríntios, falando, a igreja de Deus que está em Coríntios, os santificados em Cristo Jesus. E ao longo da história da igreja cristã, nós vamos ver muito essa expressão, santo, santificados, São fulano, São Beltrano. Quem são os santos? O que é ser santo? Quando nós vamos para o original da palavra, a palavra kadosh, no original grego, do que significa ser santo, nós vamos entender que santo ou santificado é alguém que é apenas consagrado. Eu tenho um objeto, a partir do momento que aquele objeto é exclusivo para o serviço religioso, a gente denomina santificado. Só que nós demos, ao longo do tempo, a história, a religião, né, as religiões em geral, deram uma conotação mística à palavra santo. E hoje a palavra mudou, mas, na verdade, santo é aquele que é consagrado, aquele que é dedicado, na sua essência da palavra original. É aquela pessoa que se entrega a uma missão, se entrega às coisas de Deus, né? Portanto, nós podemos dizer que todos nós, a partir do momento que assumimos um compromisso com o Mestre Jesus, de anunciar o Evangelho, né? De estarmos nessa caminhada, progressivamente buscando o nosso desenvolvimento, anunciando as coisas de Deus, né? A palavra de Deus, nós também somos santos. Nós nos santificamos, ou seja, nós nos consagramos a esse trabalho de evangelização, a esse trabalho de anunciar o Evangelho. E no versículo 3 ele fala, graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, o qual também confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do Senhor. É interessante ver o entendimento de Paulo, de que esse irrepreensíveis, ou seja, o ápice, né, no nosso caminho de desenvolvimento, se dará no fim. Não é algo que, como muitos acreditam, que é ao longo de alguns anos, de alguns meses, ou de uma vida, ou de uma existência. Mas nós precisamos entender aqui, né, até mesmo de forma subjetiva, que Paulo fala, no fim, nós estamos numa caminhada, né? Nós que cremos no Espiritismo, cremos que a nossa vida é uma vida de progresso, é uma vida onde buscamos o nosso progresso espiritual. Dessa forma, nós cremos que até o fim, um dia, né, nós seremos como Ele é, como o apóstolo Paulo falou, atingiremos o estado crístico, né, a partir dessa caminhada, dessa batalha. E para finalizar, Paulo diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamado, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo invoca a fidelidade de Deus, que passa a ser até um certo pleonasmo, né? Deus, a gente vê muita expressão, Deus é fiel. É lógico que Deus é fiel, né? Nós é que muitas vezes somos infiéis, mas Deus é sempre fiel, sempre fiel. E Paulo invoca essa fidelidade, né? Para que nos trazer a lembrança de que, ainda quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver ao contrário, quando tudo nos faz acreditar que Deus está distante, que Deus parece não existir, que Deus parece não estar mais ali do nosso lado, Ele é fiel. E é importante que nós, nessa manhã, possamos guardar essa palavra no nosso coração, a fidelidade de Deus e a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra comunhão também é importante nós frisarmos, porque junto com Ele nós somos um corpo. O próprio Mestre Jesus falou que nós somos um com Ele, assim como Ele é um com Deus. Nós todos, né, temos essa consciência que somos uma só família, um só corpo em Cristo, que aqui não há melhor, nem pior, nem mais bonito, nem feio, nem mais rico, nem mais pobre, mas somos todos filhos de Deus, seguindo o modelo, né, e exemplo do seu Filho Jesus Cristo, em uma só comunhão, né? E
fiados em quê? Na fidelidade de Deus para a nossa vida. Bom dia. Bom dia, que tenhamos uma manhã de paz, um estudo de paz. Vamos falar hoje sobre terapia, né? A palavra terapia, ela causa, às vezes, um estranhamento em alguns, então ela está envolvida assim, em dois polos. Um estranhamento, até mesmo um pré-conceito sobre o tema, e uma banalização. Tudo é terapia, todos podem ser terapeutas. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a terapia que nos cabe aqui, né? Que temos à nossa disposição a terapia espírita. Mas, para falarmos de terapia espírita, a gente precisa entender o conceito de terapia, o que nós entendemos por terapia. Então, utilizei, nesse primeiro momento, um artigo de uma médica espírita, a Lenice Aparecida, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, um artigo muito bom, Por que Adoecemos? Quem tiver interesse de ir à página e ler o artigo inteiro, né, a Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então, ela nos diz, é a parte da medicina que trata da escolha e administração dos meios para curar as doenças. É cuidar e bem servir a alguém. O medicamento que se utiliza como remédio. O agente que combate o mal, a dor, aquilo que serve para curar ou aliviar. É também a ajuda, o auxílio, o socorro e a proteção. Então, a gente percebe aqui que o conceito de terapia é muito amplo. Ele aborda vários aspectos. E, continuando nesse artigo da Lenice, ela nos diz que o ser humano é um complexo espiritual, biológico, psicológico e social. Isso, a nossa Joana de Ângeles também nos fala o tempo todo em vários de seus livros da série psicológica. Então, nós somos espíritos, somos criados por Deus, nós somos espírito, nós não temos espírito, como eu falo muito com meus evangelizandos do Regeneração. Hoje minha alma está muito cansada, minha alma está revoltada. Não, você não tem uma alma, você é uma alma, você é um espírito. O seu corpo está cansado, seu corpo está estressado, mas você é um espírito, uma alma. Nós somos seres biológicos, temos o nosso corpo, o nosso instrumento de trabalho dado por Deus para a nossa evolução. Então, nós temos que agradecer essa dádiva divina, essa oportunidade, né, de termos um corpo que nos promove, que nos ajuda no nosso processo evolutivo. Nós somos seres sociais, pois vivemos em uma sociedade e dependemos um dos outros para viver. Não adianta pensarmos que, eu me basto. Não. Nós somos seres sociais, vivemos em uma sociedade, dependemos dessa sociedade para evoluir, dependemos um dos outros. Somos seres psicológicos. Nós, como espírito, temos bagagens de tantas e tantas reencarnações, personalidades que adquirimos ao longo da nossa trajetória. Temos a nossa consciência, o nosso inconsciente, e esse tema é muito conversado, detalhado pela nossa Joana em vários de seus livros. Então, uma terapia eficaz é a que cuida de todos esses aspectos em conjunto. Não adianta tratarmos em separado, individualmente, ou apenas um determinado ponto. Precisamos enquadrar em todos esses, né? Então, a terapêutica mais eficaz é aquela que envolve ao todo, bio, psíquico, socioespiritual, a ajuda, o socorro e a proteção, já que ao adoecermos, nos encontramos em estado de desequilíbrio interno.
Nesse sentido, a terapêutica complementar espírita vem agregar e atender o ser integral que somos. Se somos seres, né, o homem integral, o ser humano integral, nesses 4 aspectos, a terapia eficaz é a que vai cuidar de todos eles. Segundo a Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, um livro, né, como todos dela, até exagero repetir, mas muito importante, para que a gente entenda esse aspecto da saúde, a saúde física, a saúde mental e tantos outros temas. Ela diz que a Organização Mundial da Saúde elucida que a falta de doença não significa necessariamente um estado de saúde. Antes, porém, esta resulta da harmonia de 3 fatores essenciais. Isso é a Organização Mundial da Saúde: bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. Mas a Joana, nesse mesmo livro, ela diz que no estágio em que nos encontramos na Terra, a saúde cede espaço a conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de patologias complexas no ser humano. A sociedade enferma perturba-o e este desajustado piora o estado geral do grupo. Então, ela se refere ao indivíduo e à sociedade. Muitos estudiosos da área de sociologia já se debruçaram sobre esse tema para falar da importância desse ajuste entre até que ponto o indivíduo age por si próprio, até que ponto a sociedade interfere nas escolhas individuais. É uma simbiose, há um determinismo, a gente sabe que não, mas há uma interação, porque nós somos seres sociais. Então, a Joana, quando fala, né, que a sociedade ela está enferma de um modo geral, isso acaba agindo de forma direta em nós, mas também nós contribuímos para a enfermidade social. Então, quando ela se refere também à questão econômica, e ela, em vários dos seus livros, aborda a questão do ter e do ser, ela volta e ela diz que mesmo no passado, mesmo as religiões, né, desde o período medieval, preconizando a renúncia ao mundo e aos bens terrenos, reverenciavam os poderosos, os ricos. A felicidade se apresentava possível desde que se pudesse comprá-la. Então, essa situação que a Joana traz aqui, nós vivenciamos isso ao estudar a história, isso permanece. Muitos de nós, nossa sociedade, ainda vivemos essa obsessão pelo ter. E isso gera problemas psicológicos muito graves, causando também problemas orgânicos, enfim, desencadeando uma série de problemas complexos. Uma das maiores crises econômicas da história do mundo ocidental, a crise de 29, levou ao suicídio um número enorme de pessoas. Então, como o objeto, né, a necessidade do ter, leva as pessoas ao desequilíbrio e por exemplo, nesse caso que eu citei da crise de 29, há suicídios, né, em números muito altos. Um exemplo que eu tenho, não um exemplo, mas algo que eu tenho percebido de um tempinho para cá, muito próximo, é a quantidade de farmácias que tem surgido em nossas cidades. Eu não sei como está aqui, mas em Niterói é algo inacreditável. É uma farmácia a cada esquina. Vocês percebem isso? As lojas estão fechando. Em shoppings também, que quase não existia farmácia. Eu não lembro de farmácia em shopping. Agora, as lojas de variados tipos estão fechando para dar lugar a farmácias. Então, isso é reflexo de algo. A gente tem que pensar sobre isso. Por que farmácias estão surgindo a cada esquina? Isso é reflexo de nós, da nossa sociedade, uma sociedade enferma, que depende cada vez mais de remédio. Não é? É algo muito que
os sociólogos no futuro precisam estudar, analisar essa nossa sociedade que está cada vez mais valorizando farmácias, né? Vendas de produtos, de drogas que curam determinadas... não cura o todo, né? Como a gente vai falar depois, curam um estado. Hoje, compreendemos que as causas da saúde e da doença estão no ser imortal, em sua habilidade de gerenciar as funções orgânicas, mantendo-as em harmonia, saúde, ou determinando-lhe desequilíbrio, que gera doença. Esse texto também, Saúde e Espiritismo, Associação Médico Espírita Brasileira, Francisco Casageiras. Então, as causas, tanto da nossa saúde quanto da nossa doença, estão onde? No ser imortal, estão em nós, estão no espírito. Então, a gente precisa buscar isso de forma mais intensa. Voltando a Joana, há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante, o espírito, ou o espírito, né? Então, a doença é um efeito do que nós buscamos ou no passado ou nessa própria encarnação. Então, a causa da doença, ela é muito mais profunda, né? Os efeitos aparecem, a doença é o efeito, mas onde está a causa? Em nós. A ciência progride com os avanços para suprimir os sofrimentos físicos. No entanto, as dores da alma continuam a se multiplicar. E para a enfermidade da alma, somente os remédios espirituais são aplicáveis. Então, André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos diz que a ciência humana tem progredido de forma, né, avassaladora. Se a gente parar para pensar em que eu nasci em 81, sem internet, sem celular, e rapidamente, já na minha adolescência, final da adolescência, tudo se desenvolveu de uma hora para outra, e a cada mês é uma novidade tecnológica. E essas novidades, esse progresso científico da humanidade, não está sendo suficiente para tratar as dores da alma. E o que a gente percebe é que se busca muito os consultórios para tratar as doenças da alma. Então, se busca um remédio físico para curar algo que não é físico. Num outro estudo que eu fiz aqui no Joana, eu já falei sobre esse exemplo, eu vou repeti-lo, porque eu trabalho em escola e já estou há 11 anos como professora, e eu vejo nos últimos anos assim, um crescimento de alunos muito jovens em estado de depressão muito grave. Alunos cada vez mais, e não apenas os meus alunos adolescentes, mas eu vejo crianças de 8, 9 anos falando em suicídio na escola, se automutilando, que é moda, olha, né? As crianças. Então, é algo muito grave a quantidade, porque a depressão sempre existiu, ela é estudada hoje, tem um nome, mas eu percebo, posso estar enganada, mas eu percebo um crescimento dessa depressão em crianças e jovens cada vez mais cedo. Alunos que possuem uma condição socioeconômica muito boa, que podem ter o que querem, mas querem ser, às vezes, o que não conseguem, ou desejam algo que ultrapassa o material que os pais podem proporcionar. E esses pais levam os consultórios psiquiátricos, psicólogos, e, no caso da psiquiatria, eles vão para a escola, alguns vão para a escola dopados de tanto remédio que tomam, para acalmar, para ficar quietos em sala de aula, porque são muito agitados, ou para terem ânimo para ir à escola, porque alguns casos graves, os alunos perdem um ano porque não conseguem sair de casa. Isso eu estou falando de adolescentes de 13, 14, 15 anos. Adolescentes que, aparentemente, não têm do que reclamar da vida. Deus forneceu tudo o que eles precisam.
E a família recorre ao médico. Mas esses que vão dopados, que se entopem de remédios, eles estão tentando tratar dos efeitos. Mas e a causa? O que causou aquela depressão? O que levou uma criança de 8 anos a falar em suicídio? O que leva uma criança a se mutilar? A gente precisa ir na causa. E só se consegue ir à causa se compreende o ser imortal, a imortalidade da alma, nós como espíritos criados por Deus. Porque se a família for materialista, os remédios vão aumentar cada vez mais, mas a causa não vai ser tratada. Com o nosso Consolador prometido, com o Espiritismo, nós aprendemos a avaliar o aspecto pedagógico da doença. Nós sofremos. Ninguém pode, né? A gente sofre com a doença. Nossa, do outro, do amigo, do familiar. Ainda nos causa sofrimento, mas a gente já entende. A gente já entende que é pedagógico, que é para o nosso aprendizado, para a nossa libertação, o nosso resgate espiritual. Quando eu desenvolvo uma doença, eu estou ali resgatando algo que eu criei no passado ou até mesmo no presente, de acordo, dependendo da forma como eu tratei o meu corpo físico, o meu instrumento de trabalho. Se eu me viciei nessa vida, se eu me utilizei da bebida, do cigarro, de comer demais, eu vou, nessa própria vida, desenvolver uma doença relacionada a isso. E eu preciso resgatar essa doença. É pelo corpo que a gente resgata essas doenças. Então, mas nós já aprendemos que é algo que é pedagógico. E por mais que a gente sofra ainda devido à nossa condição, nós já devemos compreender, passar por esse sofrimento com resignação, entendendo que aquilo ali é um desígnio divino para a nossa caminhada, nossa evolução, nossa redenção. Agora vamos entrar na terapêutica espírita em si. O que temos a nossas mãos? O que o Espiritismo nos favorece? Como o Espiritismo nos ajuda a tratar de nós mesmos? E aqui, na nossa casa espírita, nós temos todos esses benefícios. O atendimento fraterno, a palestra, o passe, estudo, trabalho voluntário, a meditação, que é algo pessoal, e o culto do evangélico também dentro dos nossos lares. Então, vamos aprender a valorizar o que nós temos em mãos para a nossa própria cura. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas terapias. O atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Desempenha o papel da recepção, o acolhimento, aquele abraço carinhoso, aquele afago, aquele carinho. É um momento de esclarecer, reajustar e redirecionar as ideias. Às vezes as pessoas chegam ao atendimento fraterno com uma monoideia, com uma fixação. E a pessoa que vai conversando, que vai fornecendo esse carinho e esse atendimento, vai, redirecionar as ideias. Olha, vamos analisar por um outro ponto de vista? Vamos analisar de outra forma? E, poxa, realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Atendimento Fraterno, diz, aí conforme citando Divaldo, é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema no indivíduo que se acerca da casa espírita com ideias que não correspondem à realidade. Ontem, eu passei por uma situação exatamente assim. Participei de um atendimento fraterno com João Luiz, chegou uma senhora expondo um problema e João inverteu, mudou completamente a estrutura do problema, fez a senhora pensar por um outro ângulo. Enfim, isso é muito importante, Então, vamos recorrer ao atendimento fraterno, não apenas aos que chegam à casa pela primeira vez,
mas também a nós, que já fazemos parte há anos ou menos tempo. Vamos recorrer a uma terapia, conversar, ouvir o outro, ouvir um conselho. Vamos utilizar esse recurso. Não é um confessionário, porque muitas pessoas têm medo. Medo do julgamento, medo de como o outro vai nos compreender, nos entender, o que ele vai pensar de mim. É um encontro no qual se atende fraternalmente aquele que tem qualquer tipo de carência. Não é um confessionário, não é um tribunal, é um encontro, é um afago. Sobre as palestras, né, que reunião de assistência espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Jesus já nos disse isso. O ser humano só consegue libertar-se de seus vícios morais ou materiais quando se esclarece dos malefícios que os mesmos trazem para a sua existência. Então, eu preciso ser esclarecido, eu preciso estudar sobre o que me faz mal. E a reunião de assistência espiritual nos ajuda nesse sentido, do esclarecimento. A partir do meu esclarecimento, eu vou me libertar dos meus vícios. Durante o tempo que passamos numa palestra espírita, recebemos forças energéticas e assistência dos nossos mentores. Então, todos nós aqui estamos sendo tratados nesse momento. Estamos recebendo fluidos salutares. Estamos envolvidos num ambiente amável, carinhoso. Estamos aqui com o propósito de nos melhorarmos. Não é o objetivo da palestra? Estudar, nos livrar dos vícios e realizarmos a nossa reforma íntima. Todos aqui com esse mesmo pensamento. Olha que ambiente propício para a saúde, para recebimento de saúde. E, ao mesmo tempo que nós recebemos essas oportunidades abençoadas, se nós estivermos aqui com aquele propósito mesmo de nos ajudarmos, os espíritos superiores também se utilizam de nós. Nós ajudamos. Eles utilizam nossos fluidos para ajudar outros grupos. Então, é uma sintonia que pode ser muito perfeita. Nós recebemos ajuda, mas também nós doamos ajuda. Nós estamos aqui nos colocando à disposição dos mentores para que utilizem nossos fluidos para atuar no bem. Então, olha a nossa responsabilidade aqui dentro, de todos nós, né? De ajudar e sermos ajudados. As palestras nos permitem trabalhar as nossas mudanças por meio da reflexão e do entendimento, causando nossa transformação, nossa reforma íntima, que a gente sabe que é o que a gente deve buscar de mais importante, essa reforma. Como que a gente aprende, como que a gente já estudou várias vezes, como se reconhece o verdadeiro espírita? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço, pela busca incessante. A gente vai reconhecer um verdadeiro espírita, um ser humano perfeito? Não, porque ainda não temos. Né? Temos Jesus como nosso exemplo, o nosso único ser perfeito aqui na Terra. Agora, nós não. Então, quem é o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça. Aquele que se esforça para cada dia, cada momento se melhorar. E as palestras nos ajudam nesse sentido. Outra função muito importante das palestras é a de fortalecer e despertar a nossa fé de maneira lógica e raciocinada. Vamos conversar, vamos estudar o Novo Testamento, vamos estudar os temas espíritas de acordo com a nossa fé raciocinada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o passe, a importância do passe para terapia, porque o passe é o que mais a gente pensa, o passe sim, é um tratamento ali direto, eficaz, é terapia. A gente não imagina os outros, né, palestra, atendimento fraterno, como terapia, né? Então, o passe, isso já é mais fácil para nós entendermos como um tratamento. É uma transmissão conjunta de fluidos magnéticos, os fluidos magnéticos dos encarnados e de fluidos espirituais dos benfeitores. Então, no momento que a gente está na sala de passe, a gente recebe fluidos do próprio encarnado
os fluidos magnéticos e os fluidos dos nossos benfeitores. A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Então, é uma transfusão. Nós recebemos fluidos salutares, fluidos sãos de saúde, e também se realiza uma limpeza, uma higienização. São retirados os fluidos que nos causam doença e substituídos por esses fluidos sadios. Então, a gente precisa ter muita consciência, né, estarmos muito atentos ao momento que a gente recebe o passe, de realizarmos a nossa prece íntima e imaginarmos realmente esse tratamento profundo que a gente passa naquele momento. Equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, o passe ele é completo. Ele cuida do espírito, do biológico, do psicológico e do social também, de a gente pensar de uma forma mais ampla. O passe ele cuida de todos os aspectos. Ele vai envolver o ser integral. Aí, Emmanuel, esses textos foram do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Os passes, como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Olha que lindo! Né? Olha que importante o Emmanuel trazer aqui. O passe representa a continuidade do esforço de Jesus em nos ajudar. Então, vamos dar valor a esse mecanismo que a gente tem aqui à nossa disposição. Vamos cuidar do passe depois, fazer com que essas energias que a gente recebe, que elas permaneçam durante muito tempo ainda. Porque, às vezes, a gente sai do passe, né, suave, leve, vai para a fila da cantina, já perdeu ali metade dos fluidos recebidos, né? Se estressa, demora o atendimento, enfim, aí acabou, metade já foi embora. Então, brincadeira, gente. Vamos pensar, né, em preservar os nossos fluidos que a gente recebeu, preservar a maior parte do tempo possível. Sobre o estudo, né, o ESD, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Amai-vos e instruí-vos, já nos disse Jesus. Dentro dele, do Centro Espírita, consagrar um tempo sempre mais dilatado ao estudo da doutrina, evitando que se transforme em foco de mediunismo e perturbação. Então, a necessidade do estudo, né? Sempre batendo nessa tecla. Vamos estudar cada vez mais. A gente precisa estudar cada vez mais. E nós, aqui no Joana, no Regeneração, eu posso dizer, talvez, não com orgulho, não, mas as nossas casas, os nossos centros, eles têm uma amplidão de estudo muito grande. Poucas casas espíritas oferecem a quantidade de grupos de estudos que nós temos à nossa disposição. Variados horários, variados dias. Isso é muito importante. Vamos valorizar o que nós temos. Porque não são em todos os centros que a gente encontra essa possibilidade ampla de participar de grupos de estudo. O estudo da doutrina espírita só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Quando a gente se inscreve num grupo de estudo, é por livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado. Mas, a partir do momento que a gente se inscreve e formaliza a participação em um grupo, a gente precisa assumir a responsabilidade daquele grupo. Vamos fazer parte de um grupo, então nós somos importantes para o conjunto dessas pessoas que se reúnem para estudar uma vez por semana. Vamos assumir a responsabilidade como um trabalho. Ninguém foi obrigado a ir, mas desde que a gente se inscreve, vamos assumir aquilo como verdade para nós, e necessidade de terapia, necessidade de tratamento. O estudo requer regularidade, continuidade e recolhimento. Nós precisamos usar isso
em todos os nossos estudos na Casa Espírita. Os que estudam a doutrina espírita com interesse, procurando vivenciá-la, desenvolvem a capacidade de intuir, penetrando o espírito da letra e alcançando níveis superiores no que tange à interpretação da verdade. Aí volta aquela questão lá, como nós já conversamos sobre as palestras, é o estudo. E a gente vai conseguir, com cada vez mais estudo, entender os males que vivemos e tratá-los, curá-los. O trabalho voluntário, né, que é algo que é algo que precisamos ainda aperfeiçoar bastante em nós. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus, né? Então, vamos trabalhar. E aqui, busco sempre exemplos mais próximos de nós, como a SEJA e o CER realizando os feirões, né? Os feirões que já são referência em Niterói, agora são 3 por ano, trabalho lindo, de carinho, de amor, mas como ali os organizadores sofrem no início para conseguir... A cantina também, vou chegar. Bom, é bem lembrado. Então, como que os organizadores do feirão sofrem ali, passando de grupo em grupo, pedindo para a palestra, para que as pessoas participem, doem pelo menos 1 horinha do seu dia nos feirões. Como o Nato lembrou, a cantina dos centros é algo pesadíssimo. A gente tem que agradecer todo dia aquelas mulheres e homens que se dedicam à cantina, fazendo aquelas coisas maravilhosas para a gente comer, e que, às vezes, vejo lá no Regeneração uma fila gigante, um estresse, ponta da fila, elas estão ali de coração aberto, não estão recebendo R$1, estão recebendo bônus horas, depois elas vão ter os bônus horas, mas estão ali de coração aberto, fazendo aquelas delícias para a gente, e as pessoas se estressam. Então, é um trabalho voluntário lindíssimo, embora pesado. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. Então, a nossa, né, velha mania de nos queixarmos, ai, como eu sou triste, ai, como eu sou infeliz, ai, como eu sofro, e a gente não olha ao lado, porque se olharmos, nós temos tudo. Um outro exemplo de trabalho voluntário muito belo que a Casa Espírita oferece, no caso a Regeneração, é a visita ao orfanato da FIA, um orfanato. Não é bem um orfanato, é uma instituição que cuida de crianças com deficiências físicas, mentais, motores, enfim. E eu passei a frequentar a FIA na Mocidade Espírita, eu conhecia muitos anos atrás, e lá na FIA eu aprendi a valorizar mais a minha vida. Então, quando a gente acha que vai fazer um trabalho voluntário e vai ajudar aquelas crianças que estão lá, tadinhas, precisam de nós, lê do engano. Porque aquelas crianças é que me ajudaram. Porque na adolescência a gente acha que, né, o mundo é cruel, eu queria tanto ter aquilo, eu queria fazer essa viagem, eu queria uma roupa nova, e a gente se depara com aquelas crianças que estão numa situação muito difícil, situações muito tristes, e na maioria das vezes estão sorrindo. Estão sorrindo. Se vocês forem visitar a FIA, vocês vão chegar e vão ver as crianças sorrindo o tempo todo, cantando, brincando e querendo abraçar e apertar o tempo todo. Então, assim, chega a ser um soco no estômago para a gente, porque a gente, né? E no momento em que a gente passa a se preocupar com o outro em qualquer tipo de trabalho voluntário, a gente esquece um pouquinho de nós e a gente deixa essas queixas um pouco de lado, que é o nosso objetivo, parar de nos queixarmos. Quando a gente não para dar algo, mas quando a gente para nos darmos, para nos doarmos, a gente esquece dos nossos problemas. Então, o trabalho voluntário é uma terapia muito rica à nossa disposição. Vamos colocar a mão, né, as mãos à obra e... Aqui eu trouxe como exemplo crianças da FIA. É verdade, eu tinha até tirado essa imagem, porque eu fiquei preocupada de expor as crianças. Depois eu pensei, mas eu tirei do outro arquivo.
não tirei desse, estava no pendrive, mas, de qualquer forma, são maiores de idade. Esse é o Paulinho, essa é a Cida e a Cris. Eu coloquei como exemplo de felicidade, porque eles estão rindo o tempo todo, eles estão assim. Você chega lá, eles estão assim, eles são assim, né? Felizes, cada um com as suas dificuldades. Então, eles nos ensinam absurdamente, né? Enfim. Vamos falar agora um pouquinho sobre meditação. A meditação, a Joana de Ângeles fala muito, né? Ela nos ensina o tempo inteiro ali a importância da meditação. É a terapia que oferece paz. Então, segundo a Joana, a meditação é a terapia que oferece paz. É a amiga fiel que corrige com bondade e esclarece com humildade. Descobrirás, se meditares, que a Terra é um imenso hospital, um hospital de almas mais sofredoras do que tu, e que, com os recursos de terapêutica espírita, poderás operar valiosas contribuições em favor delas. Então, voltamos à mesma situação. Por meio da meditação, a gente vai esquecer um pouquinho dos nossos problemas e pensar que a Terra é um imenso hospital de almas que sofrem mais do que nós. No livro Dimensões da Verdade. O autodescobrimento, né? Por meio da meditação, nós vamos nos descobrir, que é algo muito difícil ainda, nos conhecermos. A Joana tem um livro só sobre isso, embora ela fale em todos os livros, praticamente, porque é algo essencial à terapia, né, o autoconhecimento, ela tem um livro chamado Autodescobrimento, belíssimo. A necessidade de autoencontro profundo. O sofrimento consciente que faculta reflexões convida normalmente a mudança de comportamento, porque expressa distonia na organização física, emocional ou psíquica. Então, a partir do momento que nós passamos a nos conhecer, a saber o que precisamos mudar, nós vamos conseguir encontrar a causa do problema. Muitas vezes a gente não sabe qual é a causa do problema. Vamos parar para meditar e o tempo todo a gente acha que o problema está no outro e vamos parar e pensar, não, eu sou egoísta, eu sou impaciente, eu fui intolerante. Às vezes a gente não sabe que age dessa forma, que pensa dessa forma. A meditação é capaz de nos ajudar a esse autoencontro. O culto no Evangelho no lar é uma ferramenta imprescindível à nossa melhora, ao nosso equilíbrio. Os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho do lar. A gente precisa entender a importância desse recurso. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma. Olha, o templo da alma é a primeira escola. A paz do mundo começa sob as telhas, aqui nos acolhemos. Isso diz Neio Lúcia no livro Jesus no Lar. Então, não adianta desejarmos a paz na escola, no trabalho, no centro espírita, se dentro de nossos lares, dentro da nossa casa, nós não temos essa paz. É a nossa primeira escola. Então, precisamos vivenciar a paz dentro dos nossos lares. Vamos colocar em prática o culto do Evangelho. 15 minutinhos, meia horinha, ler o Evangelho, um livro de páginas, colocar uma aguinha ali para ser fluidificada, reunir toda a família. Se não der toda a família, tudo bem, respeitemos o momento de cada um, façamos sozinhos. Não, a gente tem que parar de tentar buscar desculpismos. Não tem horário, eu não consigo reunir todo mundo, não tem uma mesa adequada. Não, faz no quarto, faz na cozinha, senta no chão, qualquer lugar, para ali aqueles minutinhos para pensar na sua família, no seu lar, criar aquele ambiente propício, né, dos amigos espirituais estarem ali. Então, vamos colocar em prática esse recurso poderoso de terapia. O Centro Espírita, de uma forma geral, né, que em suas atividades o grupo espírita dos dias atuais procure se assemelhar à Casa dos Apóstolos, em Jerusalém, abençoada oficina de trabalho que tanto se preocupava ser pão para o corpo, quanto em ser luz para o espírito.
Então, que nós, enquanto grupo, enquanto coletividade, possamos contribuir para que a nossa casa espírita seja dessa forma, semelhante à casa dos apóstolos. Que nós, enquanto indivíduos e que formamos essa coletividade, possamos nos doar para que essa casa seja ponto de pão para o corpo e luz para o espírito. Não esqueçamos que Ele nos disse, né? Jesus, nosso mestre, nos disse: sois deuses. Logo, podemos também trabalhar em prol da nossa cura. Caminhemos confiantes, utilizando todos esses recursos que nos foram alcançados por nosso Pai misericordioso, que ama seus filhos e que deseja apenas a nossa evolução. Então, sois deuses. Vamos trabalhar em prol da nossa cura, não vamos ficar dependendo do outro. Coloca o meu nome na prece, por favor. Leva minha água para fluidificar. Não que isso não seja válido, por favor. Claro que sim. Nossos nomes nas reuniões, nossas águas fluidificadas. Mas vamos também pensar no que nós estamos fazendo por nós próprios. Temos que correr atrás da nossa cura. Nós somos capazes disso, de contribuir com os espíritos superiores para que eles nos auxiliem. Nós somos capazes. Vamos lutar com resignação, não com conformismo. Não achar que ajuda vem do outro, que ajuda só vem do céu, que ajuda vem do amigo. Vamos nós buscar a nossa terapia. Não é para abandonar a terapia convencional, óbvio que não. É um tratamento em conjunto. Como no passo especial, a primeira coisa que nós aprendemos do passo especial: não abandone os remédios que o médico passou. Não é porque você está fazendo um tratamento espiritual muito sério que você vai abandonar os remédios físicos. Não, continua com seus remédios e com o tratamento especial. A mesma coisa é a terapia, não abandone os consultórios, os terapeutas são sérios, precisam dos seus empregos, mas vamos aprender a valorizar o que temos aqui, à nossa disposição, a terapia espírita. Vamos aprender a dar valor a tudo isso, né, que nos foi permitido pelo nosso Consolador. Vamos ter perseverança na busca da autocura. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus nos disse isso: vinde a mim. Então, e Ele nos dá todos esses recursos para que nós busquemos essa cura. Jesus é o terapeuta divino. A Joana de Ângeles usa esse termo. Ele é o nosso terapeuta divino. Vamos recorrer mais a Ele. Tudo que nós conversamos, atendimento fraterno, palestra, passe, trabalho voluntário, meditação, culto do evangelho, todos esses recursos Jesus utilizou quando esteve aqui na Terra. Já acabou meu tempo, né? 10h30? Posso mais 3 minutinhos? Posso? Tá. No atendimento fraterno, por exemplo, a gente, buscando a vida de Jesus, a gente pode imaginar vários exemplos, mas entre eles, a conversa com Maria de Madalena. Como que a conversa com Maria de Madalena mudou a vida dela. Então, é um atendimento fraterno. A palestra, quantos estudos Jesus realizou com seus apóstolos e com todas as pessoas que o cercavam, que viviam atrás dele. O Sermão da Montanha, o passe, tantos exemplos de cura promovidos por Jesus, de cura física, né? A mulher hemorroísa, né? Ele sentiu os fluidos, tantos exemplos. O trabalho voluntário, a vida toda de Jesus foi dedicada ao trabalho voluntário, a partir do momento em que se trabalhava em prol do outro sem esperar nada em troca. Né? A multiplicação dos pães, a meditação, durante, né, uma passagem da meditação, a oração no horto, quando Jesus acaba esse momento, ele se dirige ao Monte das Oliveiras, onde ele costumava meditar. Então, ele foi acompanhado de Simão Pedro, se eu não me engano, ao Monte das Oliveiras para meditar. E o culto do Evangelho,
quando ele aplicava um dos exemplos, quando ele vai à casa de Zaqueu, se convida a ir à casa de Zaqueu e estabelece ali um estudo. Então, todos esses recursos que nós temos aqui às mãos foram vivenciados, exemplificados pelo nosso mestre. Então, coloquemos em prática a evangelioterapia, que está aos nossos alcances. A gente pode começar agora a buscar essa autocura com a ajuda da terapia convencional, com os remédios convencionais físicos, mas dando valor cada vez maior à evangelioterapia. Que a gente possa continuar em paz, buscando essa evolução e essa autocura sempre da melhor forma possível. Fiquem com Deus. Obrigada. Deixa eu tirar isso aqui, Rogério. Obrigada. Jesus, mestre querido, nós pedimos tanta saúde, mas muitas vezes esquecemos de pedir trabalho, esquecemos de pedir oportunidade de fazer algo para o outro. E com certeza, essas oportunidades que são dadas todos os dias para nós, é o motivo da nossa saúde. Por isso, Jesus, nós agradecemos os motivos que nos dás a todo instante de buscar a saúde, pois a saúde está à nossa disposição, através das nossas ações. Que nós possamos, Jesus, após esse estudo, botar em mente que nós podemos mudar as nossas atitudes. Tais sejam reclamar menos da vida, nos sentir tão coitados que não possamos fazer nada pelo outro. Dai-nos força, Jesus, para que nós possamos modificar o nosso comportamento, nos buscar verdadeiramente, compreender o que nós podemos mudar em nós e fazer o movimento para essa mudança tão importante. Com certeza, como fora dito no estudo, nós conseguiremos mudar a sociedade a partir da nossa mudança íntima. Obrigado, Jesus, por tantas bênçãos que recebemos. Obrigado pelas oportunidades que nos chegam nesta reencarnação bendita e que nós possamos compartilhar com todos o nosso momento desta reencarnação, fazendo o melhor que podemos em benefício de todos. Fica conosco, Jesus. Abençoa as nossas atividades ainda do dia de hoje. E ao voltarmos para os nossos lares, possamos ir de cabeça erguida com a sensação do dever cumprido. Assim seja. Agora quem se levanta são os médiuns passistas. Vamos todos